Olá, bom dia! Hoje, quinta-feira, dia 6 de fevereiro, a Notícia de Frente está no ar. Agora são 6 horas em ponto. Eu dou bom dia também ao Lúcio Sorge. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, Antero. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. E bom dia ao Antero Paz de Barros. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia ao telespectador e telespectadora. E já vamos com imagens aí do trânsito na capital. Agora, ainda cedo, 6 horas, qual que é o ponto da nossa imagem? A câmera da CEMOB passeando ainda ali na região da Avenida do CPA, o viaduto da Cefaz. Trânsito tranquilo, já tem bastante carro aí na rua, mas olha, aquele é o famoso Hot Wheels, não é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Trânsito ainda tranquilo nessa manhã de quinta-feira. E olha, eu quero convidar o nosso telespectador para participar com a gente do A Notícia de Frente, o WhatsApp aí na sua tela, o 99987-2151. Manda a sua mensagem aqui para a gente ler no ar. E eu quero começar A Notícia de Frente de hoje falando que a delegacia vai ouvir 3 vereadores, prefeito deve depor após o dia 10. Aquele caso ali que ganhou uma forte repercussão. Primeiro, a servidora do município disse que o prefeito teria armado aí contra o vereador Abílio Júnior e depois ela falou que foi o vereador Abílio Júnior que teria armado contra o prefeito. Mas só um detalhe. Quem que tem essa informação real de que ela falou isso? Que o vereador Abílio, que ela falou que o prefeito tinha armado contra o vereador Abílio, isso foi falado na CPI, foi gravado e tem provas. Que ela falou que o vereador Abílio que armou, ninguém sabe. Não, ela prestou um depoimento e disse que ia entregar vídeos, né, inclusive da conversa gravada. Esse depoimento é uma plantação, porque aqui tem notícia e tem plantação de notícia. É uma plantação de notícia. Eu estou informado que ela não disse isso. E ela não pode falar porque não, o única processo está em andamento? O que eu sei é que a única coisa que ela desmentiu da primeira informação, porque a primeira informação, quando ela passa as informações de WhatsApp pelo Abílio Júnior, a primeira informação é a seguinte, de que ela esteve lá na casa do Juca do Guaraná. Essa foi a única informação diferente dela, ou seja, ela não esteve na casa do Juca do Guaraná. Aí como é que você tinha as imagens? Porque a minha chefe me passou. Só. Não tem desmentido de que Abílio, etc. e tal, parará. E na primeira informação ela disse o seguinte, que foi a chefe que tomou todas as providências para que ela fosse até a casa do Juca do Guaraná. O que ela depois desmentiu, né? Não tinha mais necessidade de proteger a chefe dela. Exatamente. É isso. Aí o seguinte, primeiro é isso. Segundo... Pois é, porque a imprensa divulgou o seguinte, que o depoimento aconteceu no dia 7 de janeiro deste ano, onde a servidora que trabalha no Hospital São Benedito admitiu que está afastada aí, né, por problemas de saúde, admitiu que participou de uma armação contra o prefeito. Essa foi a notícia divulgada por toda a imprensa mato-grossense. Que esse depoimento teria acontecido no dia 7 de janeiro. Pois é, mas eu quero saber o seguinte, qual órgão da imprensa que ouviu a servidora? Na reportagem. Nenhum, olha, eu acho sim que a gente Mas nem da primeira vez também, né? Da primeira vez foi na Câmara. Da primeira vez foi na Câmara, teve fita entregue, os vereadores ouviram, tem uma série de testemunhas. Da primeira vez tem isso. Da segunda vez não tem nada. Pode ser que tudo isso seja verdade. Mas ninguém conhece isso. E tem uma outra informação aqui, que é a seguinte, né, de que ela teria entregue um celular, né, com imagens e outras mídias ao delegado José Ricardo. Entre os vídeos está um encontro, estaria, né, mas está, um encontro da servidora com o vereador Abílio no Hotel Del Monte, na noite de 26 de novembro. Na ocasião ainda, estariam presentes 4 advogados. E eu tive uma informação do próprio vereador Abílio Júnior que existiu realmente esse encontro. Só que o vereador Abílio Júnior disse que gravou todo esse encontro, desde o momento
que ela saiu, me parece, lá da Câmara de Cuiabá. Durante todo o trajeto, durante toda a conversa deles, o vereador Abílio Júnior diz que isso está tudo gravado. Né? O que ela teria de gravação para oferecer sobre o Abílio gravou também. A conversa, que foi quando ela disse que estavam armando, ela teve essa preliminar com ele mesmo. O que teria de gravação com o vereador Abílio gravou e entregou para a polícia. Demonstrando o quê? Que não tem armação nenhuma. E aí... a minha interrogação é a seguinte: não será a força do Emanuel Pinheiro, da mídia, que possibilita tudo isso? Essa análise bastante superficial da notícia? A verdade é porque, olha, ou a gente tem que ouvir o delegado nisso, o delegado falar que ela falou isso, ou a gente tem que, alguém tem que falar que ela falou isso, ou ela falar que falou isso. Por enquanto são releases, né? Oficiais que dizem que ela falou isso. Né? Pode ser que tenha falado, entendeu? Pode ser que tenha falado, mas se falou, aí é arapongagem contra arapongagem, né? E aí... Eu até fiz uma entrevista com o Abílio, que eu fiquei assim, bastante preocupado, falei assim, mas, vereador, quer dizer que o senhor grava todo mundo com quem o senhor conversa? Ele falou, gravo. Eu falei, é bom até para saber, né, que a gente, assim, se você é um homem de bem, o ideal é não conversar com o Abílio, porque ele grava conversas. Ele falou que grava todo mundo. E gravou todo o roteiro com essa mulher aí, entendeu? Não sei se está vendo assombração. Se eu não devo nada, eu preciso gravar a conversa de ninguém, conversa é essa. Então, o vereador Abílio tem essa debilidade e tal, mas que talvez pode ser uma fortaleza para se defender dessa acusação do que estaria... Mas acho que nesse caso, Antero, nesse caso aqui, com esta servidora, eu acredito até que ele fez bem em gravar, sabe? Porque, na realidade, é o seguinte, ela fala em armação, né? Dizendo o seguinte, a reportagem aqui coloca que, mesmo sabendo da armação, uma publicação atribuindo a uma declaração da servidora. Não está entre aspas, não. Né? Está dizendo aqui o seguinte, olha, mesmo sabendo da armação, Abílio a incentivou a manter a versão mentirosa. Então, eu acredito que o vereador Abílio Júnior já deveria estar desconfiado de alguma coisa e aí achou que, pela própria segurança dele... Por precaução ele gravou. Por precaução ele gravou. Mas o problema é o seguinte. Primeiro, antigamente a gente ensinava... eu estudei num tempo que ensinavam lógica na escola. Essa moça aí foi indicada na CPI como testemunha de quem? Do Oséias Machado. Oséias Machado. Que é o Oséias Machado é cargo de confiança do Emanuel Pinheiro. Essa moça é cargo de confiança do Emanuel Pinheiro. Aí ela procura Abílio Ela Júnior. trabalha no negócio. Ela foi lá para depor contra o Abílio Júnior. Aí chega lá, ela muda de opinião e faz um depoimento de que ela foi estimulada e tal. O outro depoente do Oséias Machado na CPI, está tudo gravado na CPI. O que é uma indignidade é que este vereador Toninho de Souza trata tudo isso de forma secreta, quando isso devia ser aberto. O Toninho presta um desserviço à verdade. O Toninho age na Câmara Municipal de Cuiabá para ser o coveiro da verdade. Essa que é a verdade. Porque tem um outro depoimento prestado por uma outra testemunha nessa mesma comissão, onde a testemunha chegou, e isso é proibido em qualquer lugar do mundo. Em qualquer comissão investigativa, em qualquer comissão investigativa de parlamento, não existe essa possibilidade, a não ser com a complacência e condescendência criminosa do senhor Toninho. O cidadão chega lá e, olha, o que eu tenho a declarar aqui é o seguinte, não, eu quero perguntar para o senhor, não. Aí ele lê a página inteira, pronto, não tem mais nada a declarar. Funcionário de confiança do governo, da prefeitura. Isso é um absurdo. Você não pode ouvir da testemunha depoimento escrito. Escrito pelos que proporcionaram a ida dele lá
olha, era preciso fazer uma investigação sobre essa comissão Toninho. Mas não vai fazer, porque a Câmara, esse pessoal tem maioria, e a Câmara está longe de querer buscar a verdade. Eu quero dizer o seguinte, a verdade... Longe, não é só longe, né? É porque não tem interesse longe em buscar a verdade. longe, eu quero só saber o seguinte, longe daqui a do pouco... interesse. Eu quero saber o seguinte, daqui a pouco, como é que esses vereadores, incluindo o vereador Toninho de Souza, se forem cobrados, né, pelo cidadão, pelo eleitor, que explicação que eles vão dar para isso? Escuta, por que é que vocês não abriram isso, não deram transparência? O que é que estão tentando esconder? Já estão sendo O que é que estão tentando esconder? E agora essa história aqui, essa história da servidora aqui, ela ainda está muito mal explicada. Vamos ver aqui se a delegacia lá de corrupção, não é, que foi desmembrada lá da Defaz, se a delegacia da corrupção vai conseguir colocar tudo isso a limpo. Mas é a delegacia da corrupção ou é a Defaz que está apurando isso? Me parece que é a Decor aqui. Eu vi uma reportagem aqui que falava É a Decor, né? A delegacia da corrupção. Foi criada, né, uma delegacia para isso, né? Eu acho o seguinte... E quem vai prestar esse depoimento agora, né, que eu falei, acabei não falando o nome dos 3 vereadores, é o Juca do Guaraná, o Ricardo Saad, o Chico 2000 e o Chico 2000, né? E também vai novamente Abílio, prestar depoimento o Oséias Machado. O Abílio já prestou depoimento? Já, acho que já. Mas essa intimação agora é para esses 3 vereadores. E só não esquecer, já que se falou aí em Oséias Machado... E o prefeito ficou pro dia que eu falei, parece que após o dia 10. Isso. Só não esquecer que toda essa confusão aí é em função das investigações que foram feitas pelo vereador Abílio Júnior lá na CPI da Saúde. Que as informações da CPI da Saúde foram utilizadas como base pelo Ministério Público Estadual, que resultou na prisão, inclusive, do ex-secretário de Saúde, Ruarque Douglas Correia, né? Que abriu mão de um habeas corpus. E aí é o seguinte, aí está todo mundo esperando o que é que aconteceu de lá para cá. E já se passaram vários meses. Já se passaram vários meses e a gente tem cobrado o Ministério Público Federal, que está com tudo isso. A informação assim que rola nos meios é de que existe a delação dos que foram presos na sangria. Existe a delação. O Ministério Público Federal está sentado em cima. Eu gostaria de saber quem é o anjo da guarda do Ministério Público das autoridades municipais. E um daqueles servidores, que foi preso lá na Operação Sangria, também deu um outro depoimento, num outro caso, no caso dos semáforos inteligentes, né? Um senhor lá, não me lembro o primeiro nome, Tax, o sobrenome dele é Tax. O subsecretário. Foi secretário adjunto lá do Ruarque Douglas Correia. E era responsável também pelo setor de licitações. Do hospital, né? Me parece que na mobilidade. Não sei em que setor, mas era na prefeitura. O Flávio sabe de muita coisa. Flávio Tax. Já foi preso. E ele o seguinte... E parece que não vai ser preso de novo porque já fez delação. E nesse caso dos semáforos inteligentes, o Flávio Taques reforçou a denúncia do ex-procurador-geral da Prefeitura de Cuiabá, o Nestor Fidelis. Né? Ele confirma o que o Nestor Fidelis disse sobre a pressa que existia em se fazer lá aquela adesão à licitação, não sei de que estado aí, para comprar rapidinho os semáforos inteligentes. Por decisão do secretário de Mobilidade Urbana, Antenor Figueiredo. Vamos ver, né? O que vai dar tudo isso. Né? A justiça, a gente sabe que é lenta, mas o pior é que a justiça não está funcionando. Esse que é o problema. Não é mais nem lentidão o problema. Vamos falar do
futebol mato-grossense, porque os times entraram em campo na noite de ontem, quarta-feira. Temos imagens aí do Operário. O Operário de Várzea Grande é o seguinte, o Operário voltou para a Copa do Brasil e, assim, se o Operário jogando em casa contra o Santa Cruz, ele precisava vencer o Santa Cruz. Gol perdido pelo Operário. Ele precisava vencer o Santa Cruz. E não vencendo o Santa Cruz, ele acaba sendo eliminado da Copa do Brasil. E sendo eliminado da Copa do Brasil, porque assim, o time que joga em casa é menor ranqueado do que o time que vem de fora, e o time que vem de fora tem que ganhar. Aliás, tem que empatar. E o time que joga em casa tem que ganhar pelo menos de 1-0. E o Operário só empatou. Então, um empate de 0-0 desclassifica o Operário. E um outro time que está mal das pernas, aliás, caiu para a Série C do Campeonato Brasileiro, para a Série D do Campeonato Brasileiro. O Luverdense. Que fez um sucesso danado já na Série B. Na Série B. Né? O Luverdense perdeu ao empatar com, nós estamos vendo imagens do Operário, ao perder por 3-1 para o Bahia de Feira de Santana. Aí o Luverdense jogou fora porque era melhor ranqueado que o Bahia de Feira de Santana. Você vê que o passado do Luverdense é melhor do que o presente. E muito melhor do que o futuro. Né? Então, assim, o Luverdense perdeu por 3-1, está eliminado. O Operário Varzagrandense, ao empatar, está eliminado. Isso aí é ruim pelo seguinte, se o Operário vencesse, receberia na próxima partida R$1 milhão, o que facilitaria montar o time para a Série D do Campeonato Brasileiro. Agora não. Agora o Operário vai receber apenas R$500 mil por ter ido para a Copa do Brasil. Vamos ao WhatsApp, se queria completar? Não, eu queria só saber, eu não assisti o jogo ontem, ter uma informação do jogo da Libertadores. O Corinthians perdeu 1-0 para o Guarani do o Lúcio colocou o Palmeirense. É como um típico palmeirense. Não, foi um ótimo resultado para o Corinthians. O Corinthians jogou mal, perdeu de 1-0, o time é muito ruim. O Corinthians podia ter empatado, tinha que ter vencido aquele time em qualquer estádio do mundo, porque o time é bem pior que o Corinthians. E vai cair em Itaquera. Em Itaquera já era. Na quarta-feira vai Corinthians. Não tem essa não. Lúcio, pronto, já fiquei sabendo do resultado. E o Botafogo, o Caxias foi roubado lá no Rio Grande do Sul. O Botafogo empatou de 1-1, teve 2 pênaltis claríssimos contra o Botafogo que o juiz não marcou. Mas não importa, o Botafogo precisava empatar, empatou, passou para a próxima etapa da Copa. E Celso Gonçalves, feliz da vida. E eu também. Olha, vamos ao WhatsApp, mensagem dos nossos telespectadores que participam aí, o telefone na sua tela, viu? Participa aqui com a gente, olha. Bom dia, Lúcio. Teria que abrir uma CPI para apurar os funcionários fantasmas à disposição da Assembleia. Funcionário este da Cefaz, Cepromate, diz aí o nosso telespectador. Vamos a mais uma participação aqui, falando dos combustíveis. Combustível mais barato, aí ele cita uma fala de Bolsonaro, que fala o seguinte: eu zero federal se eles zerarem o ICMS. Está feito o desafio aqui agora. E o telespectador pergunte ao governador Mauro Mendes se ele vai aderir ao desafio, por gentileza. E para quem está chegando agora, não acompanhou aí essa notícia, a gente tem um vídeo. Vai ser meu destaque. Vai ser o seu destaque? Vai ser meu destaque. Então, durante o destaque do Antero, a gente roda aí esse vídeo com a declaração do presidente Jair Bolsonaro. E é importante aí, né? Que, São festival de irresponsabilidade. É mais uma irresponsabilidade do presidente da República. Infelizmente, quer dizer, a gente tem que sair um pouco da liturgia do cargo, mas é que o presidente da República é um irresponsável ao fazer esse tipo de proposta. Primeiro que não deve ser do interesse da presidência da República, dentro de uma república federativa, quebrar os estados da federação. Ele quebraria os estados da federação. E segundo, acaba de quebrar o país.
No caso aqui de Mato Grosso, só para ilustrar, no caso aqui de Mato Grosso, por exemplo, o ICMS aqui sobre os combustíveis é de 17%. Se ele cai para 12%, Não, ele quer zerar. Não. Vamos colocar aí que caísse 5%. 5%. O rombo na arrecadação aqui seria de 500 milhões de reais. Ou seja, a cada 1 ponto percentual que cai o ICMS, o Estado deixaria de arrecadar 100 milhões de reais. Tudo bem, eu concordo com você, telespectador. Todos nós concordamos de que a carga tributária é muito alta. Mas o seguinte, é preciso se fazer as coisas numa outra linha, né? Com seriedade e com responsabilidade. O governador de São Paulo, João Dória, deu uma boa sugestão ao presidente da República. Olha, temos que fazer alguma coisa, temos que tomar as providências, vamos fazer o seguinte, em vez de ficar falando no cercadinho, né, vamos sentar, discutir, conversar, de repente a gente consegue chegar a alguma solução para resolver esse problema ou para dar um encaminhamento melhor para ele. Então esse é seu destaque daqui a pouquinho, né, Antero? E o seu, Lúcio? Meu destaque é que o Senado lá já definiu o rito, né, para afastar do cargo a senadora cassada Selma Arruda. Daqui a pouco a gente fala aí sobre como vai ser esse rito, só que tem uma outra informação. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele está colocando em dúvida a cassação da senadora aqui de Mato Grosso, da senadora cassada. Ele diz o seguinte, ele até admite a possibilidade do Senado discordar da pena que foi aplicada à senadora Selma Arruda. Só que ele também fala o seguinte, olha, se isso ocorrer, eu não sei que caminho o Senado deve tomar. A Câmara tomou um caminho dela ontem, né? Passou a mão na cabeça de um deputado lá, acusado de se lambuzar em propina, né? De mergulhar no esgoto da corrupção. E aí os deputados lá resolveram, falaram, olha, não vale nada o que o ministro lá do Supremo decidiu, então é o seguinte, o deputado volta a exercer as funções dele como parlamentar na Câmara Federal do Brasil. Bom, né? Que beleza, não é? Que beleza. Daqui a pouco, então, a gente volta a falar desse assunto e só lembrando que o destaque do Antero é a fala aí do presidente que disse que vai zerar o ICMS. Quero voltar aqui ao WhatsApp, a participação do nosso telespectador. Vamos aqui à tela. Bom dia. Quanto de pressão os vereadores do Grupo do Mal e do prefeito, essa servidora e a família não devem ter sofrido? É o Wendel da Lixeira falando aí do caso da servidora que teria denunciado primeiro uma armação e depois teria voltado atrás nessa denúncia. O interessante é que ela continua sendo o cargo de confiança do governo Emanuel Pinheiro. Até porque ela está afastada, né, por questões de doença. Mas cargo de confiança, ela continua sendo de confiança do governo Emanuel Pinheiro. E essa história aí vai ter um pouquinho mais de pimenta nos próximos dias, né? Uma informação que existia é de que, com a retomada dos trabalhos da Assembleia Legislativa, iriam marcar a data para os delegados, os delegados lá, o delegado Lindomar Toffoli, o outro, me desculpe, eu não me lembro o que foi substituído, o nome dele. Né? Os que foram substituídos, que foram transferidos, né? Eles eram da Defasa e foram transferidos para um outro setor aí da diretoria geral da Polícia Civil. É que foi criada uma nova delegacia de combate à corrupção. É o primeiro lugar que eu vejo que o cidadão quer se impor como sendo o cargo de confiança. E aí vamos ver o seguinte, é até bom que os delegados compareçam mesmo lá na Assembleia Legislativa para eles dizerem o seguinte, olha, quem tentou fazer pressão em cima de mim foi fulano de tal, era para mim perseguir o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, usando a estrutura da Polícia Civil. Né? Então é bom que eles vão lá e digam, né? Ó, apontem o dedo para os responsáveis por essa pressão. Dê nomes. Olha, o Antônio do Jardim Potiguar também aqui sintonizado no canal 10.1,
na TV Vila Real, e tem um palmeirense aqui falando, viu? Ótima matéria, falando aí da questão da redução dos impostos, porém reduzindo 5% do ICMS do combustível vai impactar 100 milhões, ele põe aqui, nos cofres do Estado. A cada 1%, a cada 100 1%, milhões. Isso. E o nosso outro telespectador também falando que é muito fácil administrar, como muitos governadores fazem, como é o caso de Mato Grosso, só aumentando imposto. E quando é para melhorar para o cidadão é uma confusão, porém administrar aumentando imposto é muito fácil. É a crítica que o telespectador faz ao governador Mauro Mendes. E olha, a gente falou disso ontem, sobre a suspensão aí que a Justiça derrubou a taxação dos motoristas de aplicativo. A Prefeitura de Cuiabá disse que vai recorrer dessa decisão e teve manifestação ontem, aí no final da manhã aqui na capital. A Sêmia Mauad acompanhou. O juiz da Vara da Fazenda Pública decidiu, então, suspender a taxação de motoristas do aplicativo Uber. Só que está tendo uma manifestação com relação a isso também aqui na Praça das Bandeiras, em Cuiabá. Inclusive, um grupo de motoristas tem também tentado entrar na justiça para resolver a questão. Sobre isso, eu converso agora, então, com o Flávio Mesquita, representante dos motoristas. Flávio, na verdade, assim, o que você achou dessa decisão? Foi uma vitória para vocês? Com certeza, uma vitória que todos nós estamos esperando e chegou na melhor hora e vamos comemorar essa vitória, porque essa manifestação nós já estávamos programados de fazer desde semana passada. E com essa vitória agora, então, vai ser uma manifestação com vitória. Agora, a Associação dos Guerreiros, que é um grupo de vocês chegaram a entrar na justiça também para tentar reverter tudo isso. Sim, sim. Nós entramos na justiça na quinta da semana passada. A prefeitura tinha 72 horas, né, para estar passando para a juíza. E hoje ia ser decidido, então por isso a gente fizemos essa manifestação hoje, para a gente já aproveitar essa pressão, né? Agora vocês querem pressionar, mas também existem outras reivindicações. Que reivindicações são essas? Com certeza, porque a taxação ela não tem contrapartida. Nós não temos benefício nenhum, eles só querem taxar, né? E com essa alta do combustível, entendeu? Então, quer dizer, nós motoristas entramos com o nosso carro, com o nosso trabalho, com a nossa gasolina, com a nossa manutenção, entendeu? Com a nossa internet. E agora com o Emanuel Pinheiro querendo taxar a gente, não vai ter condição. Agora, a Prefeitura diz que vai tentar entrar com um recurso para extinguir isso, para cair essa liminar. O que vocês acham disso? Nós vamos lutar. Se eles entrarem, nós vamos lutar. Nós vamos ter manifestação toda quarta-feira, tá? Toda quarta-feira nós vamos lutar, porque nós não aceitamos. Porque uma taxação onde ele só o benefício para o prefeito, não pode. Ele não está pensando no povo, porque nós somos cidadãos, nós somos trabalhadores, nós pagamos nossos impostos. E não estamos tendo direito nenhum, somente taxar, entendeu? Não tem a contrapartida. Por falar em comunidade, os usuários vão ter que pagar mais caro em função disso. Com certeza. Na matemática deles, vai ser R$ 155 a vistoria para o motorista fazer e 5 centavos o quilômetro rodado. Nessa matemática que o prefeito fez lá, vai dar R$500 mil por mês, que nós vamos ter que entrar devendo R$500 mil. E isso vai ficar mais caro para o motorista e para o passageiro, lógico, né, que vai acarretar para eles. Vocês já tentaram uma negociação com a Prefeitura? O que acontece? O que eles dizem? Sim, eles já tentamos essa conversa com eles, sentamos com o secretário da CEMOB, né? Mas ele não tem a contrapartida, é só taxar. Então nós não aceitamos, porque de taxa o cidadão já está cansado, né? Faz um pedido então para a Prefeitura nesse momento também. É isso aí, Emanuel Pinheiro. Eu vou aproveitar a oportunidade e dizer que o senhor gravou um vídeo com um motorista nosso, dizendo que o senhor nunca ia taxar um motorista de aplicativo, entendeu? E o senhor fez completamente ao contrário. Mas aí nós estamos juntos, a união faz a força, somos todos guerreiros. Flávio, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. É importante ressaltar então que a Prefeitura disse o seguinte, que vai tentar entrar com um recurso para suspender então essa liminar por parte dos motoristas de Uber. Com imagens de Edilson Paulo e apoio técnico de Tarcísio, Sêmia Mauad para a Notícia de Frente. Obrigada, Sêmia. Olha, eu tenho aqui uma nota com relação à lei que prevê a regulamentação dos aplicativos de transporte. A Secretaria de Mobilidade Urbana informou que a regulamentação traz benefícios ao município e segue uma tendência adotada por diversas capitais do país.
Antes da aprovação da lei, a lei foi amplamente discutida com a categoria. A pasta aguarda notificação para cumprir a determinação judicial. Contudo, a Procuradoria-Geral do município vai ser acionada e deve entrar com recurso contra a decisão. É a nota da Prefeitura de Cuiabá sobre este assunto. Vamos voltar aqui aos nossos telespectadores que participam do A Notícia de Frente, aí o WhatsApp na sua tela. Bom dia, trio da notícia. Alguns dos senhores sabem dizer o que impactaria na redução do imposto sobre a gasolina e também da energia elétrica, pelo menos 50% em nosso estado? Porque outro lado dessa medida não aumentaria o poder de consumo da população. É o Jorge Moraes, do Parque Cuiabá. A gente já falou aqui do que representaria para o Estado a cada 1% de redução aí, o impacto seria de 100 milhões, não é? Esse é um dos questionamentos. Mas é importante também colocar o seguinte, para os estados, a média da perda que ocorreria dentro desta proposta que foi chamada de responsável do presidente Jair Bolsonaro. Todo mundo quer que baixe o imposto, agora é preciso ser feito com responsabilidade. Nos estados, na maioria deles, esse impacto seria superior ou em torno de 20%. Lá no governo federal, o que está sendo proposto pelo presidente Jair Bolsonaro, o impacto seria de 1%. Em relação ao conjunto, né, ao somatório de toda a arrecadação do governo federal. Mas é bom mesmo, é bom que o presidente e os governadores se sentem a uma mesma mesa e que encontrem uma forma, de baixar esse imposto. Só que vão ter que ver o seguinte, aí, porque tem a lei da responsabilidade fiscal. Não, por exemplo, ele vai abrir mão lá, o presidente, o governo federal abre mão lá de uma determinada arrecadação, de onde é que ele vai tirar alguma coisa para cobrir ali? Não é isso que a lei prega? Mas, Lúcio, aí é o seguinte, aí é navegar demais no terreno da demagogia. De falar, não, vamos baixar o imposto, vamos baixar isso e tal. Eu sou a favor de baixar o imposto. Quanto menos imposto, é menos corrupção. Eu indiscutivelmente acho que é um caminho a seguir. Mas fazer isso, como está propondo o presidente Bolsonaro, de rebaixar abruptamente, por exemplo, se rebaixar o ICMS da energia aqui, que ele propõe pela metade, né, o nosso telespectador, o Jorge, baixar o ICMS pela metade e baixar esse de 17 para 12, simplesmente pode entregar a chave do governo do estado para outro, porque vai ficar inadministrável. Simplesmente isso, não tem condições de pagar a folha de pagamento, não vai ter condições de pagar gasolina para pôr no carro da polícia, não vai ter condições de pagar comida para preso. Essa coisa não pode ser tratada assim, né? Embora eu entenda o seguinte, é preciso discutir cada vez mais a reforma do Estado brasileiro, mas vamos fazer as duas coisas. Primeiro fazer a reforma, ou seja, primeiro diminuir a despesa do Estado e depois diminuir o imposto. E aí o seguinte, eu acho que... Ele discutiu o pacto federativo, não é, Antero? Sim, e discutir também porque o dinheiro fica lá. Exato. E aí manda o Estado aqui diminuir o imposto, quer dizer, o dinheiro fica na União. Então, assim, nós temos que discutir o pacto... Quase 70% do bolo da arrecadação fica lá. Fica lá. Então, assim, nós temos que realmente fazer a discussão do Pacto Federativo e da reforma do Estado. Qual o tamanho que deve ser o Estado? Eu acho que o Mauro Mendes até fez reforma e conseguiu economizar bastante nas reformas que fez. Mas acho que poderia ter feito mais. Por exemplo, anunciou uma série de empresas que poderiam ser extintas, que ganharam o prazo de 6 meses, ninguém mais falou nisso. E essas empresas continuam aí. Continua aí. Quer dizer, então eu acho que o Estado tem que ir diminuindo despesa. O Estado tem que diminuir despesa para que todo o dinheiro do FETAB vá só para asfalto. Isso vai ser cobrado agora dele. E vai ter que começar a ser cobrado. Isso então, vai ser cobrado do governo agora, porque é o seguinte, a gente deve ter alguma coisa ainda no programa de hoje aqui
sobre a história da RGA. Aí vão cobrar, escuta, só não ia acabar com a empresa A, B, C, D, e aí não acabou por quê? Tem matéria e tem participação do telespectador também daqui a pouco sobre esse assunto. Olha, eu quero ir ao jornal A Gazeta de hoje, aqui a capa falando da Grampolândia Pantaneira. A PF também grampeou vítima de escutas ilegais. A Força-Tarefa da Grampolândia Pantaneira identificou um documento que mostra a publicitária Tatiane Sangalli monitorada ilegalmente a mando do ex-secretário da Casa Civil, Paulo Tax, que como vítima aí do grampo executado pela PF, a Polícia Federal, entre 2014 e 2015. As delegadas Ana Cristina Feldner e Janira Laranjeira solicitaram à Corregedoria da PF de Mato Grosso informações das circunstâncias em que a ex-amante de Tax foi interceptada. No documento que a Gazeta teve acesso, o número telefônico de Sangalli aparece em lista com o codinome HNI-PM, homem não identificado. Nos bastidores, a suspeita é de que a PF teria sido induzida ao erro por membros da equipe da Arapongagem na gestão Pedro Tax. Matéria de capa do jornal A Gazeta. Só explicando aí, você falou assim, amante de Tax, que é Paulo. Amante de Paulo Tax. Paulo Tax. Mas eu tinha falado o nome do secretário. Eu não sei se continua amante, mas é a ex-amante de Paulo Tax. Agora, pelo menos eu só queria entender uma coisa aí. É fácil assim, como foi colocado aí? É se induzir a Polícia Federal a fazer um grampo ilegal? É fácil assim? Uai, se a equipe da segurança do Pedro Tax, que estava estimulada por ele, inclusive pelo Paulo Tax, que queria saber, etc. e tal, repassa, olha, nós temos aqui a operação tal em Cáceres que está mexendo para buscar traficantes de drogas. Aí a gente precisa do apoio da PF. Porque assim, eles enxertaram esses nomes em listas que deveriam realmente ser investigados. E tráfico de drogas deve ser investigado pela Polícia Federal. Muito provavelmente a equipe de táxi esqueceu de tirar que aquele HN1, nem a equipe se lembrou, não, isso aqui é um pedido do Paulo Tax. Mandaram o nome da Tatiane lá. Então ela foi bastante grampeada. Né? A mesma coisa que acontece com o judiciário. O amor é lindo, isso tudo para saber o que a mulher estava fazendo. Quando se colocou em xeque, mas a justiça foi conivente. Mas acontece o mesmo, quando o juiz ali autoriza grampear, porque vem a lista e vem com as justificativas, como você colocou. Não, mas veio, o juiz autorizou com o pedido da polícia. Sim. O coronel Zaqueu saía daqui e ia lá pedir. Olha, estamos aqui numa operação e tal. Já pensou? O coronel comandante da Polícia Militar, o secretário da Casa Militar, o Estado, sob o comando de Pedro Tax, foi o Estado de Arapongagem. E a Justiça não decide isso. E anda para lá, volta para trás. Anda um passo, volta dois. Anda um passo, volta dois. Paulo Tax está solto. Pedro Tax está tranquilo. Beleza. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Agora são 6 horas e 38 minutos. A gente já volta com a notícia de frente. Daqui a pouco vamos falar da RGA, Revisão Geral Anual dos Servidores. Agora 6 horas e 40 minutos, voltamos com a notícia de frente. Vamos ver imagens aí do trânsito na capital através das câmeras da CEMOB. A câmera passeia nesse momento ali na região do Parque Mãe Bonifácia, na Miguel Sutil. A imagem um pouco antes aí mostrou aquele acesso ali, me parece, ao centro de eventos do Pantanal. Isso mesmo. Aí a rotatória, quem retorna sentido ao Parque Mãe Bonifácio, né? Quem segue ali, vai lá na Miguel Sutil, né? Próximo lá, indo em direção lá ao viaduto lá do bairro Santa Rosa.
Certo, olha, já temos aqui também participação. Vamos usar algumas participações do telespectador agora nessa manhã, antes da matéria aqui. Vamos lá, algumas participações, dá tempo? Tem como colocar aí na tela? Bom dia, meu nome é Jorge Rodrigo. Queria saber por que essa reforma não serve, só serve para ferrar a população. Por que não faz a reforma política? Pois os políticos têm muitas regalias e isso também acaba prejudicando a receita da União. É o Jorge Rodrigo participando aqui com a gente. Não faz a reforma política porque os políticos não querem fazer a reforma política. Porque eles querem que continue tudo do jeito que está. Eles, como cidadãos de primeira categoria, né, cheios de privilégios, não respondendo pelos crimes que praticam, e assim, dessa forma, fica bom para eles. Por isso que é tão difícil sair a reforma política, porque aí é o seguinte, ia colocar ordem na casa, mas eles não querem que se coloque ordem na casa. Tá. Vamos seguir aqui, eu estou tentando achar, tem uma mensagenzinha até mesmo sobre RGA. Vamos aqui à tela, que esse é o nosso assunto daqui a pouco. Olha, Mauro Mendes disse que não tem margem para conceder o RGA em 2020. Acho isso uma palhaçada. A jogada do governo é nunca mais reajustar o salário dos servidores. É a arrecadação que aumenta todos os anos com o INPC. Os salários no Brasil, em geral, não são corrigidos todos os anos. É a Aurimar, do bairro Doutor Fábio 2. Aurimar, obrigada aí pela sua participação. E o governo do estado divulgou uma nota explicando os motivos que ainda impedem o pagamento da RGA, a revisão geral anual. As informações aí na reportagem. De fato, o governo de Mato Grosso emitiu uma nota técnica explicando as razões pelas quais não pode conceder a RGA, que é a revisão geral anual dos servidores do estado. A questão que foi ponderada pelo governo é que haveria o descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Hoje, a folha de pagamento já consome 56% da receita da corrente líquida de Mato Grosso e o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal impõe 49%. Portanto, o Estado disse que precisa tirar primeiro o impacto financeiro da folha de pagamento. A nota também relembra que no ano passado, em 2019, assim que assumiu o governo, Mauro Mendes encaminhou um projeto para a Assembleia Legislativa. Nesse projeto de lei, que foi bastante polêmico, que mudava, por exemplo, os gastos, onde seriam feitos os investimentos de Mato Grosso, impediria a RGA, ou seja, haveriam condicionantes. Se a corrente líquida fosse suficiente para pagar a RGA sem ferir a Lei de Responsabilidade Fiscal, aí sim o governo faria a reposição salarial. O governo também lembrou nessa nota que tem feito, sim, cortes no orçamento, fez inúmeras revisões, diminuiu secretarias, com isso quer dizer que cortou da própria carne, está tentando economizar. E esse foi o discurso durante essa semana do secretário-chefe da Casa Civil na Assembleia Legislativa. Durante a composição, a cerimônia da atual legislatura, ele relembrou dessa lei importante para o Estado, para tentar aí enxugar os gastos e conseguir fazer com que ocorram investimentos estruturais em Mato Grosso. Portanto, foi a nota divulgada pelo Estado explicando por que não vai e não pode, neste momento, conceder a revisão geral anual dos servidores. Luciana Gavilha para a Notícia de Frente. Obrigada, Luciana. Eu quero só ir a mais uma mensagem aqui, uma participação do telespectador falando o seguinte, olha aqui. Bom dia, bancada da notícia. Tá mais fácil o governador pagar o RGA do que baixar o ICMS. Ele não está perdoando nem os aposentados. Acho que tá difícil os dois, hein, Lúcio? Pagar o RGA e também baixar os impostos. Por exemplo, a energia elétrica que o pessoal tanto pede, o governador deixou bem claro em entrevista lá no programa Tribuna de que não tem pretensão, não vai mentir para a população, não vai reduzir o ICMS da energia elétrica. Mas o Estado, do jeito que está, não pode reduzir imposto nenhum. O problema é o seguinte, o Estado cobrando o imposto que cobra, já não consegue pagar suas contas. Por exemplo, já não consegue dar o RGA.
O problema da RGA é o seguinte, o governo Fernando Henrique regulamentou a administração pública brasileira. Acertadamente, diga-se de passagem, fazendo uma lei de responsabilidade fiscal. Acontece que políticos são irresponsáveis. Os governos Blairo Maggi, Silval Barbosa e Pedro Taques esculhambaram com a administração pública do Estado. Pedro Taques mandou pagar sem poder pagar. E, enfim, estourou os limites da lei de responsabilidade fiscal. É crime estourar esses limites. O que eu acho que o servidor que reclama justamente e tem direito da RGA, o que o servidor tem que fazer? Tem que fiscalizar excesso de contratações dentro do serviço público. Se estão contratando bastante na empresa sua, denuncie. Porque ali é o seguinte, é cabo eleitoral de político que está sendo colocado lá, às vezes sem necessidade. Agora, muita coisa... Então tem que reduzir isso e reduzir despesas. Por exemplo, eu acho que o governador Mauro Mendes fez ajuste, mas podia sim ter acabado com a Metamate. Quanto que o Estado tem de receita do ouro de Mato Grosso? Quase nada. Ninguém sabe qual que é a receita do Estado com relação ao ouro. Agora o governo tem dito aí, diz o seguinte aí, no final do ano, que foi possível fazer muita coisa, foi possível avançar, mas e aí? Nem esse ano não vai dar para pagar a RGA, a revisão geral anual, que é apenas a correção da perda inflacionária. Foi possível sim, fizeram bastante coisa, avançaram nos ajustes, mas e aí? Não vão pagar a RGA em 2020? Não tem como fazer um esforço para poder corrigir o salário do servidor público? Corrigir assim, não é aumentar o salário dele, é corrigir aquilo que ele perdeu por conta da inflação. Só pode fazer isso. É preciso se pensar nisso. Sim, mas só pode fazer isso se atingir o limite de 49% de gastos com o pessoal. Agora, não vai atingir o limite de 49% de gastos com o pessoal dando aumento para o Poder Judiciário, sim, dando aumento para o Ministério Público, dando aumento para a Assembleia Legislativa, não diminuindo as despesas do Estado, aí não vai se atingir o limite. Quer dizer, a vida melhorou consideravelmente, mas... Então, é para isso que o Estado precisa olhar, ao invés de vir só fazer o discurso de que está fora da lei de responsabilidade fiscal. Ele tem que fazer a parte dele. Mas está fazendo. Não, está fazendo. Mas você acabou de citar aí, você elencou aí, vários pontos que dificultam atender o pleito do servidor, que é justo. Na minha opinião, ficava aí. Segurança Pública, Educação, Saúde, Secretaria de Infraestrutura, Detran, fazendas, reunindo Fazenda, Planejamento e Administração, o resto extinguiria. Extinguiria, desnecessário ficar com esse cabidão de emprego aí. Vamos seguir aqui, vamos então tem muita participação falando dessa questão do imposto e a gente tem um vídeo aí do presidente Jair Bolsonaro falando dessa redução. Vamos acompanhar. Estou tendo com combustível. Ariela, pelo menos a população já começou a ver de quem é a responsabilidade. Não estou brigando com o governador. O que eu quero é que o CMS seja cobrado no combustível lá na refinaria e não na bomba. Não vai baixar. Eu baixei 3 vezes o combustível nos últimos dias e na bomba não baixou nada. Mas os governadores são contra, presidente, essa sua proposta. Né? Eles pediram para mudar o imposto federal, presidente. Está sendo... Eu zero federal, zerar o ICMS. Está feito o desafio aqui agora. Eu zero federal. Hoje, ele zero o ICMS. Vídeo aí do site UOL, que é destaque hoje de Antero Paes de Barros. E aí, Antero? Vai surtir o efeito que o brasileiro quer? Isso é uma irresponsabilidade. O Paulo Guedes não vai falar sobre isso. Eu zero federal se zerar o ICMS. Aí a turma de puxa-saco que cerca o presidente, muito bem, presidente. Ele não zera o federal coisa nenhuma. São 25% de imposto. Desse preço que tem aqui da gasolina, 25% do imposto é federal e 17% do imposto é estadual. Então, assim, eu zero federal, eles zero ICMS, ou seja, eu quebro aqui a presidência e eles quebram lá os estados. São duas irresponsabilidades propostas.
É uma irresponsabilidade a proposta do governo federal. Como é que Mato Grosso, vamos pegar o nosso caso que nós sabemos, que o Lúcio já explicou aqui. Como é que o Mato Grosso vai renunciar a 500 milhões de receita por ano? Se com 500 milhões de receita o Estado não consegue pagar a RGA, imagine se renunciar a esses 500 milhões. Aí o RGA é dia de São Nunca. O presidente Bolsonaro, apesar de que a União, ela pode emitir moeda, né? A União, o governo federal, ele pode emitir dinheiro. Só que se passar a prática de emitir dinheiro, vai gerar inflação. Pode ser que num futuro, mas não está tão perto assim, a gente possa começar a uma política de diminuição de impostos no Brasil. Ele está lançando um desafio. Eu corto os impostos se os estados zerarem o ICMS. Vai virar uma guerra dos governadores com o presidente da República. E ele não tem condições de fazer isso em nível federal. Não tem. Por mais que seja 1%. 1% no orçamento da União é muita coisa. É muita coisa. 27 bilhões. Pois é. Esse é o número. Do que se ele abdicasse, do que né? o governo federal perderia em termos de arrecadação. Pois é, se ele abdicasse. E assim, e os estados não têm condições de perder isso. E não é a questão do governo de Mato Grosso, não. O governador de São Paulo, João Dória, Bolsonaro lançou um desafio em tom de bravata, né? E o governador de São Paulo disse o seguinte: Bolsonaro não trata o ICMS com seriedade e responsabilidade. Diz Dória. E não é mesmo. Quer dizer, primeiro que é uma intromissão. O ICMS é o imposto estadual. Por que não vamos, então? Então vamos zerar imposto de renda. Ninguém paga imposto de renda a mais. Quer dizer, essa teoria é uma teoria anarquista, é uma teoria do fim do Estado. Como é que o Estado vai sobreviver se o Estado não cobrar impostos? Vamos organizar essa discussão. Como é que a União vive? A União, apesar de ter uma maquininha que pode rodar dinheiro, lá no Banco Central tem a Casa da Moeda, eles imprimem o dinheiro brasileiro lá, não só de moeda como papel. Apesar de ter isso oficialmente dentro do governo brasileiro, é preciso ter lastro para poder imprimir o dinheiro. A União, que teve um resultado muito positivo ano passado, apresentou um déficit superior a 100 bilhões de reais. Né? 140 bilhões de reais de déficit foi comemorado, porque era previsto 180. Ou o déficit foi menor que isso, um pouco, eu não tenho os números corretamente. Mas assim, o Estado sequer está conseguindo ser superavitário. O nosso ânimo com a economia, já vem notícias da China que nos jogam lá para baixo, falando que o nosso PIB não vai crescer 2,5% como a gente estava imaginando. E que no primeiro quadrimestre do ano, nós vamos ter um PIB menor por causa exatamente do que está acontecendo lá com o coronavírus. Isso tem uma implicância global. Eu creio que é hora de colocar em pauta a reforma tributária, mas não a reforma tributária que vai penalizar determinados estados. A reforma tributária precisa ter o condão de descentralizar os recursos. É hora de cobrar o que disse o Bolsonaro na campanha e o que o Paulo Guedes vem falando no governo. É menos Brasília e mais Brasil. É hora de cobrar menos ministérios, como foi prometido na campanha.
E é hora de cobrar do governador Mauro Mendes também um aprofundamento nas reformas aqui do Estado. O Estado tem que gastar menos. É hora de cobrar o que é que vai fazer com a MTI. E cobrar menos também, né? Porque o que a gente tem de participação, só o governador vai está começando a ser conhecido como governador dos impostos. Mas, tudo bem. Tem o prefeito das taxas e o governador dos impostos. Isso vem desde Brairo Maggi. Quem conseguiu reduzir impostos no Estado aqui foi Dante de Oliveira, que fez uma reforma grande. Hoje está o Wilson Santos no Jornal A Gazeta. Tem um artigo do Wilson no Jornal A Gazeta, onde ele escreve que o Dante é o reformador, o artigo dele é Dante é o reformador, e tem aqui que ele fala o seguinte: Mato Grosso, no governo Dante, liquidou o BEMAT, privatizou a SEMAT, extinguiu a CODEMAT, extinguiu a SANEMAT, fechou a Aeromate, fechou a Casemate, a Fundação Cândido Rondão. Foram mais de 26 mil demissões no governo Dante de Oliveira. E ainda assim, e a Coab também. E ainda assim, ainda falta fazer reforma nesse Estado. Por exemplo, para que serve a Secretaria de Desenvolvimento Econômico? Antigamente, você tinha a Secretaria da Agricultura, de Indústria e do Comércio. Para quê? Para a agricultura fazer lobby, para a indústria e para o comércio de dentro do governo. Nós temos que desprivatizar o Estado. Para que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico? Para esses três setores continuarem fazendo lobby dentro do governo. Eu estou dando um exemplo de algo que podia acabar. Porque o governo democrático conversa com esses setores, não precisa ter tudo isso de emprego. Gente, nós precisamos de professor melhor remunerado, de saúde, policial, Detran, Secretaria de Fazenda, Administração e Planejamento e o que mais? Eu acho que a gente tem que... E aí, diminuindo a despesa, a gente vai conseguir pagar... Vai conseguir diminuir imposto e vai conseguir pagar o RGA. Se não fizer isso, não. Vamos às mensagens aqui do telespectador. Nayara, em outros governos essa taxa era de 12% e não entregaram as chaves do Estado para ninguém. Agora, para benefício do povo, em baixar a taxa, vocês acham que não conseguem administrar? É a pergunta aí do telespectador. Temos mais participação, até para ficar claro aqui para o nosso telespectador, essa questão aí dos impostos. Tem muita gente falando, mas vocês estão contra o povo. Tem aqui uma mensagem, eu acabei perdendo aqui a mensagem, eu acho que era da Fátima Antero, até mesmo para explicar esse posicionamento. A Fátima pergunta: Antero, então você quer que suba aí mais impostos? Impostos, é essa que é a proposta? A Fátima pergunta. Olha, Fátima, eu defendo subir imposto para os ricos, sim. Eu até ontem tratei aqui o seguinte, que lá nos Estados Unidos, os ricos dos Estados Unidos estão pedindo ao governo americano para aumentar os impostos dos ricos. Mas não é esse imposto aí. Eu acho que o imposto tem que diminuir. Agora tem que diminuir na medida que o Estado puder diminuir. Eu não defendo a inviabilidade do Estado. É melhor, é mais simpático falar que tem que ser zero de imposto. Já pensou? Eu ficaria muito simpático, mas não sou irresponsável. Não pode tirar de quem ganha menos, né? Não pode tirar de quem ganha menos. Por exemplo, os próprios deputados aí da base aliada do governo não gostaram que se mexesse lá com os aposentados, aqueles que ganham a partir de R$3.000. Aí é ruim, não é? É ruim. Aí o Comontelli falou, não, tem que mexer nos grandes, aqueles que têm muito dinheiro, os milionários que têm um patrimônio enorme. Aí pode taxar, né? Agora, o problema é mexer com quem ganha menos, não é isso? Só para a gente ir para o intervalo, que nosso tempo está bem estourado, tem só uma pergunta aqui para responder, tá? Pergunte ao Antero, por que o governo Silval, mesmo com tanto roubo que houve, sobrava dinheiro e até deixou o dinheiro em caixa na transição? Agora, no governo Mauro, a arrecadação triplicou e isso é provado, e não sobra nada, e é a cachoeira de padre todo o tempo. Admilson Braga, de Várzea Grande. Admilson, primeiro que isso é mentira. O governo Silval Barbosa entregou o Estado para Pedro Táxi devendo R$800 milhões.
Então entregou com déficit de 800 milhões. Essa história que sobrou dinheiro em caixa, não. Silval roubou e ainda deixou um déficit de 800 milhões. Pedro Táxi foi incompetente, teve corrupção no governo dele e entregou o Estado devendo 3 bilhões e 400 milhões de reais. Então, assim, o governo Pedro Táxi foi irresponsável, o governo Silval foi irresponsável, ambos descumpriram a lei de responsabilidade fiscal. Se lei valesse no país, poderiam estar presos. Silval Barbosa, o governo dele não foi irresponsável. Foi ladrão. Né? Também. Essa é a palavra. Só complementando a sua resposta aí, Antero, para o telespectador aqui, que é importante que as pessoas nos questionem aqui, responder. E aí, o VLT acabou? Acabou o VLT? Está concluído? Todo mundo está podendo desfrutar de um transporte ágil, moderno, eficiente? E aí, a Justiça falou o quê aqui? Silval Barbosa, o grupo dele, a quadrilha dele roubou quanto? Não foi R$1 bilhão que a então juíza aposentada Selma Arruda falou? Então, olha, é complicado, né? Essa comparação com o Silval Barbosa é complicado. Olha, eu ia falar que o Silval entregou o Estado Redondo, não é verdade. E falar que o Pedro Táxi entregou o Estado Redondo não é verdade. Sobre Redondo eu lembro de uma frase de Dante de Oliveira. Olha, o que entregaram para mim que era redondo era a boca do poço. Vamos para mais um intervalo. Já tem pergunta aqui sobre o Senado, é o destaque do Lúcio daqui a pouco. Agora são 7 horas e 2 minutos. Dá tempo aí de imagens do trânsito? Vamos a imagens do trânsito aqui na capital através das câmeras da CEMOB. Temos as imagens? Temos as imagens ali na região central de Cuiabá, trânsito já movimentado. Ali da Prainha. Na Prainha, sentido. Próximo ali a estação Ipiranga ali. Isso mesmo. E a gente sabe o sentido aqui, sendo político-administrativo, Lúcio e Antero, muito mais movimentado. Aquele ganha-tempo, Gersinho, é esse? Esse mesmo, ganha-tempo. Então, região já movimentada, região central agora 7h03. Vamos para o intervalo, na volta a gente continua com a notícia de frente. Voltamos com a notícia de frente, agora 7 horas e 4 minutos. Vamos acompanhar o trânsito aqui na capital. Temos imagens aí do trânsito. Na Avenida República do Líbano, a câmera mudou aí o foco, mas temos ali a saída. Olha, o trânsito muito mais movimentado aí na saída para Chapada, para Guia, indo para o centro administrativo, porque ali tem uma volta que faz uma rótula, que faz Legislativo, Tribunal de Justiça. Trânsito intenso já nessa região. E na noite de ontem foi realizada uma sessão ordinária na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. O repórter Luiz Vieira acompanhou. A Assembleia Legislativa realiza uma sessão ordinária com o objetivo de dar andamento à votação de diversos projetos. Atualmente, a deputada estadual Janaína Riva está gestante e pediu o andamento da eleição da mesa diretora da Assembleia. Sobre esse e outros assuntos, a gente conversa com o deputado João Batista. Deputado, como é que está sendo essa sessão hoje? Quais os assuntos sendo discutidos em plenário? Olha, nós temos aí diversos projetos que já era para ter sido votados desde a sessão da última terça-feira, né, que infelizmente, em virtude de algumas reuniões que estavam sendo realizadas, não foi possível ser votado. Mas nós temos aí agora o mesmo que está sendo discutido, que trata da criação, inclusive, de jetons para a junta diretiva do INDEA. É um projeto que com certeza não vai passar na casa, porque a maioria hoje, já que o governo diz que o Estado está em dificuldade financeira, não tem como aprovar aqui a criação de qualquer despesa, né, com o pessoal. E nós temos outros projetos que já vinham sendo finalizados ainda no finalzinho de 2019, que nós vamos aproveitar agora os meses de fevereiro e março, com esse intervalo de carnaval, para ver se conseguimos aprovar todos eles. Agora, como é que está essa questão desse adiantamento da votação da mesa diretora? Olha, não tem implicância nenhuma na questão do andamento, tanto do Estado ou do trabalho da Assembleia Legislativa. Eu, particularmente, vejo com bons olhos, tendo em vista que
se a eleição ficar para o mês de setembro, nós vamos ter aí, muito próximo das eleições municipais. Então, que não fique misturado a eleição da mesa diretora também com a negociação aí da eleição municipal. Agora, a sessão tranquila nessa quarta-feira, deputado, como é que está o clima? Há um consenso maior aí entre os parlamentares? Olha, na verdade existe aí muitos projetos por parte do governo que eles não têm consenso entre os parlamentares, principalmente com relação aos parlamentares da base de oposição. Infelizmente eu faço uma crítica já há bastante tempo de que as mensagens do governo têm chegado nessa casa de forma atropelada e aí com pedido de urgência, para que não dê tempo da gente discutir. Isso não é correto. A Assembleia ela está aqui exatamente para discutir os projetos. Ok, obrigado, deputado João Batista, pelas informações. É isso, então, projetos em andamento, votações acontecendo, especialmente essa discussão em relação à alteração da data da votação da mesa diretora. Discussão que continua, então, entre os parlamentares. Com imagens de Evaldo Santos e apoio técnico de Itacir Merel, Luiz Vieira para a Notícia de Frente. Vamos, então, para o destaque de Lúcio Jorge. Bom, meu destaque aqui é para falar sobre o caso aí da senadora Selma Arruda. O presidente do Senado, ele definiu o rito para afastar Selma Arruda do cargo de senadora. Mas olha, definiu o rito, mas isso ainda pode mudar. Aí é o seguinte, em tese, a senadora agora ganha uma sobrevida, já que será adotado o mesmo procedimento de um processo no Conselho de Ética lá do Senado. E para definir sobre o caso, o presidente lá do Senado, Davi Alcolumbre, ele usa um parecer da Advocacia do Senado que sustenta que a decisão que cassou a senadora não é definitiva e que não houve trânsito em julgado. E aí o seguinte, o tempo aí que a senadora vai ter para se defender, dentro desse rito aí, não é? De acordo com o parecer da Advocacia do Senado, a senadora será notificada e abre-se um prazo de 10 dias úteis para que ela apresente a defesa. E aí, na hipótese da senadora não apresentar essa defesa, o Senado nomeia um defensor dativo que terá outros 10 dias úteis. Ou seja, todo esse processo aqui pode levar uns 30 dias. Nesse período, a senadora e os funcionários do gabinete continuam recebendo como se a juíza Selma não tivesse sido cassada. A decisão de levar a questão para a mesa foi questionada no plenário. Mas antes desse questionamento aqui, do senador Omar Aziz, é bom destacar aqui uma declaração do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Segundo ele, a mesa do Senado pode sim entender que a cassação não é uma decisão correta. No entanto, ele afirma não saber como proceder caso isso aconteça. A Constituição diz que quando a Justiça Eleitoral decreta a perda de mandato de deputado ou senador, a cassação será declarada pela mesa da Casa, de ofício ou mediante provocação de qualquer dos seus membros ou de partido político representado no Congresso Nacional, sempre assegurada aí a ampla defesa. E aí o que eu falava aqui sobre uma cobrança, né, do senador Omar Aziz, que é do PSD, por coincidência, ou não, do mesmo partido de Carlos Fávaro, o terceiro colocado, que recebeu lá a autorização para assumir no lugar de Selma Arruda, ele fez o seguinte questionamento ao presidente do Senado. O senhor quer fazer uma reunião da mesa para decidir o quê? Vamos supor que o relator designado para o caso da juíza Selma seja contra a cassação do TSE. A juíza Selma vai poder continuar sendo senadora se a mesa diretora ou advogado dela assim conseguir convencer? Perguntou esse senador lá, o Omar Aziz, que é do PSD lá do Amazonas. Aí ele continuou o questionamento. Nós vamos respeitar o que o TSE decidiu ou é a mesa diretora, através de uma comissão, que vai decidir o destino da juíza Selma? Perguntou lá o senador
do PSD do Amazonas, que é do mesmo partido de Carlos Fávaro, o terceiro colocado no Senado, na eleição do Senado aqui em Mato Grosso em 2018, portanto, que foi derrotado nas urnas, mas o presidente do Supremo, Dias Toffoli, disse que ele pode assumir a vaga de Selma Arruda lá no Senado Federal. E olha, queria só citar um outro caso aqui, que tem a ver, sim, com essa posição aqui do senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado. É o caso que eu vou citar é lá da Câmara. A juíza Selma foi cassada sob acusação de caixa 2 e abuso do poder econômico. E lá na Câmara, olha só, a Câmara reverte decisão do Supremo Tribunal Federal e derruba afastamento do deputado José Wilson Santiago. Foram 170 votos a favor do afastamento. Eram necessários 257. E aí o seguinte, esses parlamentares, eles votaram por manter a decisão do ministro Celso de Mello, 170, mas precisava, como eu falei, de 257. E esse parlamentar aí, o José Wilson Santiago, ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por corrupção e organização criminosa. Em dezembro do ano passado, essa aí foi a denúncia da Procuradoria-Geral da República, ele foi denunciado pelos crimes de corrupção passiva e organização criminosa por supostamente ter desviado os recursos destinados à construção de uma adutora lá no estado dele. Então é o seguinte, aí a Câmara reverteu a decisão do Supremo em cima de alguém que era denunciado por propina, por corrupção, por participar de organização criminosa. E aí, como é que vai ficar lá no Senado agora o caso da juíza Selma Arruda? Vão acatar o que o Tribunal Superior Eleitoral já decidiu? Ou o Senado pode escolher um outro caminho, como inclusive admitiu o presidente do Senado, Davi Alcolumbre? Eu só vou dar uma explicação aí, porque tem uma diferença. O José Santiago foi afastado por uma decisão do ministro Celso de Mello em medida cautelar. E o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, quando for medida cautelar, a Casa Legislativa pode revogar a decisão do Poder Judiciário. Não foi uma medida da Corte, não foi uma medida definitiva. O afastamento da Selma foi a medida definitiva. É essa a diferença técnica. Agora, há uma suprema desmoralização do Judiciário brasileiro. Só aproveitando para lembrar que Ronaldo Pimentel, muito obrigado pela ligação, e lembrando que hoje seria aniversário, né? Faz aniversário, Dante de Oliveira. Se vivo estivesse, faria hoje 68 anos de idade. Saudade dele. Sim, do estadista Dante de Oliveira. Vamos então, obrigada Lúcio, bom dia, obrigada Antero, bom dia. A gente encerra aí com imagens do trânsito aqui na capital, na região ali da Avenida das Torres, da Avenida Jornalista Arquimedes Pereira Lima. O trânsito está mais movimentado, essa rotatória que dá aí acesso às avenidas.